Há vários milhares de anos que as cidades estão presentes na nossa sociedade e são uma consequência da aglomeração populacional num determinado local. Muitas delas foram-se perdendo da história e aos poucos estão a ser reencontradas através das escavações arqueológicas. As cidades, além de centros populacionais, eram e continuam a ser centros de cultura, de negócio, de conhecimento, de pesquisa científica, de educação e de oportunidade de emprego, que são fatores a ter em conta para que tenha havido ao longo da história um fluxo de seres humanos que vão rumando das zonas rurais para os centros urbanos, para aí fazerem ou refazerem as suas vidas. Esses novos habitantes das cidades acrescentam-se àqueles que já lá moravam, fazendo com que as cidades vão crescendo. E temos atualmente grandes aglomerados urbanos que albergam vários milhões de habitantes cada um. Tóquio, Nova Iorque, Delhi, Cidade do México, Cairo, Xangai, entre outros. Mas para o crescimento das cidades há um outro importante fator a ter em conta: a sempre crescente população humana. A população humana tem vindo a aumentar ao longo do tempo, mas manteve-se num crescimento lento até ao século XVIII. No ano 1700 havia cerca de 592 milhões de seres humanos a habitar o planeta, mas desde então, em pouco mais de 300 anos, a população aumentou em mais de 7.400 milhões de indivíduos. Os avanços na medicina e as melhorias dos cuidados sanitários foram duas das razões para este enorme aumento populacional. 2022 foi o ano em que ultrapassámos os 8.000 milhões de seres humanos a habitar o planeta Terra. Também a percentagem da população que mora em áreas urbanas tem vindo a aumentar. No ano 1000, apenas 3% dos seres humanos moravam em cidades. Em 1900 eram 16%, mas em 2020 cerca de 56% da população mundial habitava em zonas urbanas, ou seja, mais de 4.000 milhões de indivíduos. O simples facto de habitar um determinado local implica fazer alterações a esse mesmo local, de modo a adaptá-lo às nossas próprias necessidades. Qualquer espécie interage com o ambiente em que vive e a nossa espécie não é a exceção. Nós também temos necessidade de alimento, de abrigo e de fazer deslocações pelo território. Construímos casas que nos servem de residência, construímos áreas comerciais e industriais que acolhem o comércio e a indústria. Criamos áreas de cultivo para produzirmos alimentos e construímos estradas para facilitar a deslocação entre dois locais mais ou menos distantes. No entanto, a maneira como ao longo da história temos vindo a interagir com o meio ambiente não é a mais saudável. Nós somos responsáveis por alterações dramáticas no meio ambiente. Temos vindo a destruir ecossistemas. Estamos a explorar para além da exaustão os recursos naturais da Terra. Já causamos a extinção de muitas espécies e estamos a empurrar outras para o seu desaparecimento. Tudo isto devido à maneira desequilibrada e agressiva com que lidamos com a natureza, como se sistematicamente preferíssemos ignorar um facto básico que afirma que, para vivermos, não precisamos de destruir a natureza. As áreas urbanas estão em expansão um pouco por todo o planeta. Há sempre edifícios a serem construídos. Uns serão residenciais, outros serão fábricas, outros centros comerciais e outros serão escritórios, pavilhões desportivos ou zonas turísticas. Muitas vezes estes novos edifícios vão sendo construídos nas periferias das cidades, provocando o aumento das áreas urbanas. Alguns de nós lembram-se que há algumas décadas a localidade A estava separada da localidade B. E atualmente essas duas localidades estão unidas ou quase unidas. O final de uma confunde-se com o início da outra. À medida que as cidades se vão expandindo, vão conquistando espaço à natureza. As florestas vão sendo eliminadas, os pântanos vão sendo drenados, as paisagens naturais vão sendo substituídas por edifícios, por estradas ou por áreas de cultivo. Ou seja, estamos a destruir os ecossistemas e a fragmentar os habitats dos mamíferos, das aves, dos insetos e de outros seres vivos que viviam nesses ecossistemas. Estamos a retirar-lhes o território e as fontes de alimento e a dificultar as condições necessárias para a sua reprodução. E isto acontece não apenas com a expansão urbana em respectivas zonas residenciais, comerciais e industriais, mas também com a expansão das zonas turísticas.
E esta expansão urbana e turística é a causa, ou pelo menos uma das causas, que coloca diferentes espécies no caminho da extinção, como a iguana listada de Fiji, a arara azul pequena, o macaco-aranha castanho, a rã-arlequim e muitas outras espécies animais e vegetais. Quanto maior for a expansão urbana, menor é o espaço que sobra para os ecossistemas naturais e respectivas espécies que neles habitam. Podemos diminuir a conquista de espaço à natureza se optarmos pela construção em altura através de arranha-céus. Outra solução é o reaproveitamento das zonas com edifícios que por uma ou por outra razão foram abandonados, que é algo que existe em muitas cidades. Mas várias vezes opta-se por construir em áreas novas na periferia, mantendo a inutilidade dessas áreas abandonadas. É também muitíssimo importante a existência de políticas de controlo de natalidade, principalmente em algumas regiões do mundo, de modo a reduzir o número de nascimentos para provocar a diminuição da população humana global. Nós temos de ser mais cuidadosos quanto à maneira como nos relacionamos com a natureza. As cidades pouco mais são que o amontoado de edifícios e de vias de comunicação. É comum haver árvores e jardins no interior das cidades e até existem espécies como os esquilos e algumas aves que se adaptaram à vida em parques e em jardins citadinos, mas dificilmente podemos dizer que os seres humanos que moram nas cidades têm facilidade em conectarem-se com a natureza. Dificilmente nas cidades observamos os insetos tão importantes para a saúde dos ecossistemas. Os ciclos da natureza podem facilmente passar despercebidos para quem mora nas zonas urbanas. A própria noite é diferente nas cidades. A iluminação que existe não permite ver as estrelas, nem apreciar a sua deslocação pelo céu causada pela rotação da Terra, e nem perceber que há constelações que só são visíveis no inverno, enquanto outras só o são no verão. Nas cidades vivemos numa espécie de bolha estanque em relação à natureza, o que pode não facilitar a melhor percepção em relação à importância que a perda da biodiversidade tem ou sequer sentirmos o cheiro das flores na primavera. Nós precisamos de devolver espaço à natureza, mas temos também de deixar que a natureza seja parte integrante da nossa vida. E para isso, é claro que é importante termos estilos de vida que não contribuam para a desflorestação, que não poluam o ar com gases tóxicos ou que não aumentem a poluição plástica. Mas é também importante que as próprias áreas urbanas contenham no seu interior zonas que sejam autênticas ilhas dedicadas à natureza. Estas ilhas devem ser ecossistemas favoráveis à biodiversidade, onde várias espécies de mamíferos, de insetos, de aves, de anfíbios, de répteis, fungos e espécies vegetais possam viver confortavelmente. É certo que as árvores e os jardins que existem em muitas cidades são importantes, mas é necessário mais. É necessário ir além de uma simples área relevada com árvores, mas que é quase estéril em termos de vida. É necessário criar vida nesses parques citadinos. É inegável a importância que as cidades têm na nossa sociedade, não só a nível económico, mas também a nível político, cultural e social. Mas as cidades devem também ter um papel importante na preservação da biodiversidade e da natureza. E para isso é necessário que não apenas os governantes das cidades, mas também os cidadãos que nelas residem tomem as decisões corretas para caminhar rumo a esse objetivo. É necessário investir corajosamente na preservação da biodiversidade e na conservação da natureza. Mais de 70% das emissões globais de gases com efeito de estufa são originadas pelas áreas urbanas, o que significa que as cidades são um dos principais contribuidores para o aquecimento global. Estas emissões são originadas pelos escapes dos meios de transporte, pelos edifícios e pelas indústrias. O ar-condicionado tão amplamente usado emite gases com efeito de estufa. Uma parte considerável da eletricidade que consumimos é produzida a partir de combustíveis fósseis e, como tal, a sua produção emite gases com efeito de estufa. Para reduzir as emissões, devemos evitar utilizar o automóvel e deslocar-nos a pé ou de bicicleta sempre que possível. Utilizar os transportes públicos ajuda a diminuir os gases emitidos pelos escapes, no sentido em que há menos automóveis em circulação. Devemos evitar usar o ar-condicionado.
e devemos minimizar o mais possível o consumo de eletricidade. As cidades têm um importante papel a desempenhar na minimização do aquecimento global, mas é necessário que haja ações nesse sentido. Ações que cabem a todos nós, individual e coletivamente. Não podemos estar à espera que seja criada uma lei a favor da preservação do ambiente ou da biodiversidade para então começarmos a agir nesse sentido. Cada um de nós deve ser um agente para a criação de um ambiente saudável, independentemente das modas ou das leis que existam. O nosso mundo seria irreconhecível sem eletricidade, e à noite é útil para iluminar as ruas, os cartazes publicitários e para um sem número de outras aplicações. Mas quando a iluminação artificial é excessiva, recebe o nome de poluição luminosa e é bastante nefasta, não apenas para nós, mas também para outras espécies. E entre outras consequências, a poluição luminosa desorientou o voo das aves migratórias, levando-as a colidir com edifícios e outras estruturas artificiais, resultando numa elevada taxa de mortalidade. Perturba os ritmos circadianos das diversas espécies de seres vivos. É uma das causas do enorme declínio populacional dos insetos que estamos a viver. E dificulta as condições de reprodução de diversas espécies, causando-lhes o declínio populacional. É imprescindível que as áreas urbanas deixem de ser fontes de poluição luminosa. Podemos, claro, continuar a ter iluminação noturna, mas temos de ter os devidos cuidados para que a nossa iluminação não agrida às outras espécies que connosco partilham a região e o planeta em que habitamos. A poluição sonora é uma presença constante em muitas cidades e tem origem no trânsito automóvel, nos aviões e nos comboios que passam, na maquinaria usada nas obras, no ruído proveniente de algumas indústrias e em diversas outras fontes. Esta cacofonia afeta a nossa própria saúde, mas também a das outras espécies e afeta as suas vidas. Tal como acontece connosco, as outras espécies também fazem uso do sentido auditivo no seu dia-a-dia, e a poluição sonora das cidades afeta-as de diversas maneiras, podendo fazer com que diversas espécies possam entrar num declínio populacional. A poluição sonora provoca-lhes stress e ansiedade e respectivos problemas de saúde originados por esses fatores. Perturba-lhes a comunicação durante a época de reprodução, dificultando essa fase das suas vidas. Dificulta-lhes a emissão e a recepção de mensagens de alerta que informam sobre a presença de um predador nas proximidades. Dificultam-lhes a caça por terem dificuldade em ouvir a presa. Temos de fazer o que estiver ao nosso alcance para diminuir o nível de poluição sonora. Nós sabemos quais são as fontes da cacofonia citadina, portanto, tentemos contrariá-las para que cada um de nós evite ser um agente contribuidor da poluição sonora e, por consequência, estar a perturbar negativamente as outras espécies nossas vizinhas, incluindo a nossa própria espécie. A expansão das áreas urbanas vai continuar a acontecer pelo menos durante as próximas décadas, continuando a conquistar espaço à natureza, afetando e destruindo ecossistemas e colocando diversas espécies em risco de extinção. Mas mesmo aquilo que fazemos dentro das áreas já urbanizadas reflete-se de modo global. É errado estarmos a pensar que aquilo que fazemos dentro das cidades fica apenas dentro das cidades. Essa fronteira não existe na natureza. O plástico que é deitado fora numa determinada cidade vai poluir o ambiente noutra região do mundo e degradar a saúde dos seres vivos ou até matá-los. A gasolina que usamos no nosso automóvel para atravessar a cidade foi produzida a partir do petróleo e a sua produção e consumo têm efeitos devastadores para o meio ambiente global. Muitos dos vegetais que consumimos foram alvo de inseticidas, que são uma das principais causas para o enorme declínio populacional dos insetos, colocando diversas espécies em risco de extinção. A poluição sonora que provocamos nas cidades afeta a sobrevivência de diversas espécies. A poluição luminosa afeta as aves migratórias e que estão apenas de passagem pela região onde se situa uma determinada cidade. No geral, temos de ser mais conscientes em relação ao mundo em que vivemos. Temos de conseguir sair de nós próprios e saber respeitar todas as outras espécies.
Cada uma das nossas ações tem uma relação direta com a preservação da biodiversidade ou com a sua destruição. São os nossos estilos de vida, os nossos hábitos de comportamento e a nossa atitude em relação à natureza que definem se queremos ou não contribuir para a preservação da biodiversidade e para a existência de um meio ambiente saudável.